E aí, beleza? Se você está aqui em Citoplasma 2 é porque você já passou pela aula de Citoplasma 1, confere, onde estávamos falando sobre as organelas celulares. Na verdade, na aula de Citoplasma 1, eu falei para você que existia uma região que eu chamava de hialoplasma, a parte líquida da célula, ou citosol, onde estavam repousando estruturas que desempenhavam determinadas funções dentro das células. Essas coisas que vivem dentro de uma célula e que desempenham uma função, a gente chamava de organelas celulares. E aí eu falei para você de algumas, mas não falei de todas. Vamos lembrar aqui? Rapidinho, curtiu? Primeiro ponto importante, eu dividi as organelas em membranosas e não membranosas. Primeira organela que a gente estudou era uma organela não membranosa, produzida dentro do núcleo da célula, numa região chamada de nucleolo, mas ela tinha uma importante função aqui no citoplasma, na síntese proteica, realizando a leitura dos códons do RNA mensageiro e gerando proteínas. Essa primeira organela que a gente já discutiu, que aparecia como pequenos pontinhos dispersos aleatoriamente no hialoplasma, a gente chamava de ribossomos. Lembra que eu aumentei, tinha uma subunidade menor, maior, tudo bonitinho? Ok? Segunda organela que eu falei para você, que era uma organela membranosa, próxima ou conectada à membrana nuclear, eu chamava de retículo endoplasmático, que podia ser liso ou rugoso, com uma função de produzir e transportar substâncias. Aquilo que era produzido pelo retículo endoplasmático era transportado até uma outra organela membranosa, que a gente chamava de complexo de Golgi. Relação retículo-complexo. Aquilo que é produzido pelo retículo é transportado até o complexo de Golgi, que armazena, transporta, modifica e secreta essas substâncias. O complexo de Golgi secretava essas substâncias através das chamadas vesículas de secreção. Essas vesículas que brotam do complexo de Golgi carregam aquilo que foi produzido pelo retículo endoplasmático. Qual o destino dessas vesículas, lição? Se fundem ao teto celular, jogando essa substância lá para o meio externo. Esse processo a gente chama de secreção. Estou falando também do complexo de Golgi. O que mais? Tinha duas vesículas de secreção que poderiam permanecer e atuar dentro da célula. Uma com função de digestão, que a gente chamava de lisossomo, e outra com uma função de degradar substâncias tóxicas, porque continha algumas enzimas, como a catalase, que destruía a água oxigenada em água e oxigênio. A gente chamava essa outra organela de peroxissomo. Foi aí que nós paramos. Ok? Falei de ribossomo 1, retículo endoplasmático 2, complexo de Golgi 3, e o lisossomo e o peroxissomo. Ok? São 5 organelas que a gente estudou até o momento. Lição falta muito? Não. Faltam 4. E a gente vai matar isso now. A gente vai matar isso traduzindo agora. Então vem. Qual a próxima organela que eu vou colocar aqui, monstro? Fora o ribossomo, o retículo, o complexo, o lisossomo e o peroxissomo. Essa organela é muito importante, monstro, que é a sede da respiração celular aeróbica. Aqui dentro a gente pode encontrar uma organela muito importante, conhecidíssima como a mitocôndria. Primeiro ponto importante, a mitocôndria é uma organela membranosa. Ou seja, ela também faz parte daquele rol de organelas constituídas por membrana, com aspecto ovalado. Cuidado. O lisossomo e os peroxissomos eram organelas membranosas com aspecto arredondado. As mitocôndrias têm um aspecto ovalado. Quando a gente olhar para uma mitocôndria, a gente sabe que aí dentro acontece a respiração celular aeróbica, que é a principal reação química do metabolismo energético que visa a geração de ATP, que visa a geração de energia. A mitocôndria é uma organela que apresenta como uma estrutura ampliada uma chamada membrana externa. Ela apresenta uma membrana interna que sofre invaginações
Cuidado que invaginar é crescer para dentro. Então veja a presença das invaginações da membrana interna. Cada invaginação da membrana interna é chamada de uma crista mitocondrial. A mitocôndria tem um meião. Este meião é chamado de matriz mitocondrial, composto por água majoritariamente. Mergulhado nesta matriz mitocondrial, a gente tem a presença de ribossomos. É isso mesmo que você está pensando? O ribossomo é uma organela. A mitocôndria é uma organela. Que significa que é uma organela dentro de uma organela. Eu tenho a presença de ribossomos dentro das mitocôndrias, olha que interessante. Eu posso encontrar os ribossomos dispersos aleatoriamente no hialoplasma, grudadinhos na membrana do retículo, transformando ele num retículo endoplasmático rugoso, ou eu posso encontrar ribossomos dentro da matriz mitocondrial. E eu encontro também na mitocôndria a presença de DNA, a presença de material genético. Ok, neném? Essa é uma belíssima estrutura mitocondrial. É aqui dentro que tem ciclo de Krebs, na matriz. É aqui dentro que tem a cadeia respiratória, nas cristas, com a geração daquele montante de ATP. É uma importante organela responsável pela respiração celular aeróbica e geração de energia. Inevitável olhar para uma mitocôndria e não ver que ela lembra muito uma bactéria. Se você for desenhar uma bactéria, só que tem uma semelhança muito grande com a mitocôndria. Existe uma teoria, chamada de teoria endosimbionte, de que as mitocôndrias, que hoje são organelas celulares, eram bactérias que foram fagocitadas por células eucariontes maiores. Só que quando uma célula grandona fagocita uma bactéria, uma célula procarionte, normalmente o lisossomo vai lá e digere. Por algum motivo, uma célula eucarionte grandona fagocitou essa bactéria e essa bactéria passou a viver dentro desta célula numa troca de benefício mútuo. Ou seja, foi bom para os dois. Foi bom para a célula eucarionte grandona ter essa bactéria aqui dentro e foi bom para a bactéria viver aqui dentro. Ô, Lição, por que será que foi bom para uma bactéria passar a viver dentro de uma célula grandona? Agora ela tem uma casa, está totalmente quentinha e protegida. E por que foi bom para essa célula grandona ter essa bactéria aqui dentro? Essa bactéria, agora vivendo dentro desta célula, tinha capacidade de geração de ATP, de energia. Quem adquiriu a capacidade de geração de energia a partir do momento que colocou essa bactéria para dentro? Toda essa célula. Esta célula agora pode usufruir da energia gerada por essa bactéria que agora faz parte do seu citoplasma. Essa teoria é chamada de teoria endosimbionte. Endo, para dentro. Simbionte, de simbiose, de troca de benefício mútuo. Ok? Essa é a belíssima mitocôndria, sede da respiração celular aeróbica. Membrana externa, membrana interna com invaginações, as cristas, matriz, ribossomos e DNA. Sussu? Tranquilinho? Pô, lição, beleza. Tá bom, ótimo. A gente já conhece a mitocôndria. Vai falar qual agora? Tem uma parentezinha da mitocôndria, que tem uma relação bonita com ela, inclusive, que é parecida com ela, inclusive, que são os chamados cloroplastos. Você vai falar, ô louco, lição, cloroplasto e mitocôndria se parecem morfologicamente? Muito. Assim como lisossomos e peroxissomos são parecidos, mitocôndrias e cloroplastos também são parecidos do ponto de vista estrutural. Fisiológico não. Porque a gente sabe que a mitocôndria é a sede da respiração celular. E a gente sabe que o cloroplasto é a sede da fotossíntese. Portanto, só tem cloroplasto quem faz fotossíntese. Os vegetais têm cloroplasto, as algas têm cloroplastos. Eu não tenho células com cloroplastos. O cloroplasto, sede fotossintética, é parecido mesmo com a mitocôndria? É, quando a gente aumenta. O cloroplasto também tem uma membrana externa, assim como a mitocôndria. O cloroplasto também tem uma membrana interna e ela também sofre invaginações. Vagina, lição. Vagina, bonitinho. Você vai falar, mas já tem uma diferença aí, né? O sentido das invaginações da membrana interna
Na mitocôndria, essas invaginações são horizontais. No cloroplasto, essas invaginações são... Não, aqui é horizontal, aqui é vertical, né? Eu tô bebendo, né? Aqui a gente tem, então, as invaginações no sentido horizontal, vertical. E aqui no sentido horizontal, ok? Você vai falar, é só colocar o cloroplasto em pé que ele fica igual. Essa merda não é redonda, monstro. Essa merda aqui é oval, tá? Então, se os dois estiverem deitadinhos, você vai ver que o sentido das invaginações da membrana interna muda um pouquinho. Esse aqui é o cloroplasto, esse aqui é a mitocôndria. O cloroplasto também tem um meião. Aqui eu chamava o meião de matriz mitocondrial. Aqui eu chamo de estroma. É onde ocorre uma das fases da fotossíntese, né? A fase de escuro, neste meião, formado majoritariamente por água. Aqui neste meião a gente tem a presença de ribossomos. Olha que bonitinho. Só falta você falar que ela tem DNA também. Pois é, irmãos, o cloroplasto também tem a presença de DNA. Olha que semelhança incrível entre um cloroplasto e uma mitocôndria. Do jeito que está aqui, a única diferença, por enquanto, é o sentido das invaginações da membrana interna. Só que dentro do cloroplasto a gente encontra outras coisinhas. Empilhado nessas invaginações, a gente encontra uma pilha de sacos achatados. Dentro de cada saquinho desse daqui, existe a molécula de clorofila. Cada saquinho desse contendo clorofila recebe o nome de tilacoide. Então o cloroplasto tem seus tilacoides. Tilacoides são bolsas cheias de clorofila, onde ocorre a fase de claro da fotossíntese. Então cada saquinho desse daqui cheio de clorofila, um tilacoide. Cuidado que o conjunto de tilacoides pode ser chamado de grana. Talvez você escute essa denominação, tá? Grana, conjunto de tilacoides dentro de um cloroplasto. Mostra o cloroplasto, a mitocôndria. Se você reparar, o cloroplasto também lembra muito, não uma bactéria, mas uma bactéria que tem clorofila. Como é que a gente chama os procariontos que têm clorofila? Cianobactérias. Eu posso falar daquela mesma teoria endosimbionte para os cloroplastos? Que os cloroplastos eram cianobactérias, bactérias com clorofila e, portanto, capazes de realizar fotossíntese e produzir glicose. Um dia uma célula eucarionte grandona viu esta cianobactéria, foi lá, fagocitou ela, colocou para dentro, mas por algum motivo não digeriu. E esta célula que fagocitou essa cianobactéria passou a viver em simbiose com essa organela aqui dentro. Foi bom para os dois. Foi bom para a cianobactéria, que agora vive dentro de uma casinha quentinha e protegida. E foi bom para a célula eucarionte grandona, que agora tem dentro dela uma cianobactéria capaz de fazer fotossíntese. Tem uma máquina de produção de comida, de glicose. Boa parte dessa glicose pode ser utilizada por essa célula grandona para geração de energia. Ok? Sede de fotossíntese, sede de respiração, cloroplastos e mitocôndrias. Quer uma notícia muito boa? Faltam duas, moço. Sim, apenas duas. Olha quanta organela! Ribossomo, retículo, complexo, lisossomos e peroxissomos, cloroplastos e mitocôndrias. São 7. Mas eu disse para você que precisa falar de 9. Penúltima organela, estamos quase no fim. O famosíssimo centríolo. Vamos esquematizar aqui, ó, os centríolos para vocês, colocar a legenda. Os centríolos. Primeiro ponto importante, é uma organela não membranosa. Então perceba que das 9, 2 são não membranosas. Os centríolos e os ribossomos. Ribossomos e centríolos são organelas não membranosas. Se o centríolo é uma organela não membranosa, ele é composto por quê? Ele é composto por proteína. O centríolo é proteico. É uma proteína chamada de microtúbulos. O centríolo tem uma organização de 9 trincas de microtúbulos. Trinca é um conjuntinho de 3. 9 trincas de microtúbulos agrupados formam essa belíssima organela chamada de centríolos. Ele pode aparecer em pé,
Ele pode aparecer deitadinho ou ele pode aparecer de frente para você. Quando o centríolo aparece de frente, mano, é chato de você identificar ele. Mas você identifica muito bem a organização das 9 trincas de microtúbulos. 9 canudinhos, né? Um centríolo visto de frente, ele fica meio parecido assim, ó, dessa forma, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não coube. Deixa eu fazer aqui, ó. Pronto, tá aqui bonitinho. Essa seria mais ou menos a organização de um centríolo visto de frente, tá, monstro? Você consegue observar esse conjuntinho, essa organização de microtúbulos. Imagina que cada bolinha dessa aqui, ó, é um microtúbulo que estaria saindo da parede, né? Então você tem um conjuntinho de 3 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 trincas de microtúbulos agrupados, formando essa importante organela chamada de centríolo. Pode aparecer em pé, pode aparecer deitado ou pode aparecer de frente para você, saindo da lousa, ok? Centríolo tem basicamente 2 funções. Ele é responsável pela formação dos cílios e flagelos. Cílios e flagelos são estruturas de locomoção que podem estar presentes na célula. Tem um pouco de diferença, tá? Uma célula pode ter um flagelo ou uma célula pode ter cílios. Tanto os flagelos quanto os cílios são responsáveis por movimentar uma célula. Mas o flagelo, ele é mais longo. O cílio é mais curto. O flagelo tem um batimento em forma de chicote. O cílio tem um batimento em forma de remo, para cima e para baixo. E célula que tem flagelo tem 1, no máximo 2. Célula que tem cílio pode apresentar vários. Sejam cílios, sejam flagelos, são estruturas de locomoção, são originadas a partir do desenvolvimento desses centríolos. Então os centríolos podem gerar cílios e flagelos, estruturas de locomoção. Olha só, o que mais? Os centríolos são importantíssimos durante mitose e meiose. Os centríolos são importantíssimos durante a divisão celular. Não sei se você lembra, mas na prófase, primeira fase da divisão, prófase, metáfase, anáfase, velófase, eu tinha a migração dos centríolos para os polos. Quando chegava na metáfase, os centríolos estavam nos polos e produziam as cordinhas, chamadas de fibras do fuso, que iam separar os cromossomos homólogos durante a divisão. Então participam efetivamente da divisão celular, esses são os belíssimos centríolos. Muita gente diz que só célula animal tem centríolo, que célula vegetal não tem. Isso é mentira. Célula vegetal tem centríolo? Sim. Quais vegetais têm centríolos? Briófitas e pteridófitas, os chamados vegetais inferiores. Gimnospermas e angiospermas realmente não possuem células com centríolos. Mas briófitas e pteridófitas são vegetais que têm centríolo, e você tem que lembrar que o gameta masculino das briófitas e pteridófitas, ele era flagelado, o chamado anterozoide. Então aquele anterozoide flagelado que nadava ao encontro da osfera é uma célula que tem flagelo. Se tem flagelo, estrutura de locomoção, é uma célula que tem centríolo. Portanto, o centríolo não é exclusivo de célula animal e é ausente no vegetal. Briófitas e pteridófitas podem apresentar essa organela. Quer uma notícia, tipo, excelente, magnífica? Ribossomo. Retículo endoplasmático complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos. Mitocôndrias e cloroplastos mais centríolos, são 8. Última organela. Os belíssimos, os notórios, os gigantescos vacúolos celulares. Vacúolos celulares. Primeiro ponto importante. São organelas membranosas também. Perceba que esse vacúolo ele é envolvido por uma membrana que recebe o nome de tonoplasto. Vai que isso aparece para você. Tonoplasto é o nome da membrana que delimita o tamanho desse vacúolo na célula. Segundo ponto importante. Esses grandes vacúolos estão presentes nas células vegetais. Eu não encontro esses grandes vacúolos em células animais.
E eles são organelas de armazenamento. Aqui dentro desse vacúolo eu posso armazenar principalmente água. Mas eu posso armazenar alguns sais de oxalato. Eu posso armazenar algumas toxinas. Eu posso até armazenar aqui dentro alguns pigmentos. Tem vários pigmentos vegetais que são armazenados dentro do vacúolo. E como ele é uma organela muito grande, acredite, mostro aqui, o meu vacúolo está tímido. Ele está pequenininho perto do tamanho que ele realmente é. Ele pode acabar tomando conta de quase 2/3 do volume celular. Então é uma organela de grande dimensão, o nosso belíssimo vacúolo celular. Essa organela, esses grandes vacúolos com função de armazenamento, monstro, seja de água, seja de pigmentos, seja de algumas excreções, né? Isso é típico de célula vegetal. Sem problemas, tranquilinho, sussu, puta monstro, é isso. É isso mesmo que a gente tem para hoje. Hoje a gente conseguiu então concluir essas belíssimas organelas celulares. Todas elas estão aqui. Eu espero que você tenha uma capacidade de observar, identificar essas organelas dentro da célula e saber a função. O vestibular cansa de fazer isso, né? Coloca uma foto de uma célula vegetal e aí ele vai aqui, ó, puxa uma seta, escreve 1, puxa uma seta, escreve 2, né? 3, ele pergunta que organela é 1? Qual a função? Né? Que organela é 2? Qual a função? Né? Então toma bastante cuidado, monstro, com esses desenhos. Quanto mais foto de organela você vê, quanto mais exercício você fizer e tentar relacionar a estrutura com a organela e com a função, melhor para você. Belezinha? Um beijo do tio Lição e até a próxima.